Seria absurdo dizer que tudo isso começou com um sonho. O certo é que, ao que parece, vinha de muito tempo atrás. Se vocês não acreditam em bruxaria, bem, deixem-me dizer que há uma crença generalizada de que se você não acredita, não te afeta. Mas esperem, por favor, ouçam minha história. Minha família e eu moramos em um apartamento desde que nasci. Minhas duas irmãs têm uma diferença de 3 anos entre elas, mas para mim a diferença é de 12. Digamos que fui uma criança inesperada e minha pobre irmã Gisele teve que compartilhar o quarto comigo. Melissa, a mais velha, era a única que tinha um quarto próprio e com mais privacidade, já que o apartamento tinha uma distribuição estranha e aquele quarto parecia estar longe de tudo. Ao entrar, em vez de ir para o corredor onde estavam nossos quartos, você tinha que ir para a sala, passar pela pequena sala de jantar, atravessar a cozinha para chegar a uma porta que levava a um corredor de 3 metros ao ar livre. Assim você chegava naquele quarto. A única coisa ruim é que não tinha um banheiro completo, então minha irmã tinha que se levantar todos os dias no frio para tomar banho no banheiro que todos nós usávamos. Suponho que não se importava, contanto que pudesse desfrutar daquela independência. Ela tinha 26 anos quando foi morar com 2 amigas e, finalmente, Gisele e eu teríamos nossos próprios quartos. Deixaram Gisele escolher e ela preferiu ficar no quarto que compartilhávamos, então me mudei para o quarto separado do resto do apartamento. Pensei que tudo seria tranquilidade e silêncio, mas estava muito enganada. Digo isso pois todas as noites, antes de dormir, eu ouvia algo que parecia vir do apartamento de baixo, como se estivessem batendo levemente no teto, como se quisessem me acordar. Lembro-me muito bem de ter escrito para Melissa naquele momento, perguntando se ela também tinha um namorado no apartamento de baixo. Ela é bonita, muito bonita. Há algo em sua personalidade que sempre fez com que tivesse uma fila de pretendentes, alguns ao ponto de serem obsessivos, quase perigosos. Não me surpreenderia que alguém que morasse embaixo de nós estivesse obcecado por ela também e não tivesse percebido que ela já havia se mudado. Com o passar dos minutos parou de se ouvir ou simplesmente adormeci e o som se fundiu em meus sonhos. Terminei sonhando com ela, com uma mulher sorrindo debaixo da cama, enfiando a cabeça para fora. Eu me via deitada de cima e aquela mulher espiava debaixo da cama. O sonho não avançava em nenhuma parte. Não havia mais nada. Ela estava apenas lá, uma e outra vez. Eu não podia me mexer, não podia acordar, abrir ou fechar os olhos, apenas me via lá, como se aquela imagem estivesse gravada na minha mente. Acordei às 6 da manhã, suando, quando o som de uma mensagem no meu celular me tirou daquele maldito pesadelo. Era minha irmã Melissa dizendo que não sabia do que eu estava falando, que ela nunca tinha ouvido algo assim. Eu me sentia muito fraca, como se aquele sonho horrível tivesse me drenado a noite toda. Mal consegui me levantar. Minhas pernas estavam moles, e minha família, que estava se levantando para o café da manhã, tirou sarro de mim quando contei, pensando que era apenas medo de dormir tão afastada dos outros. Não encontrei palavras para explicar-lhes, para fazê-los acreditar em mim. Então minha mãe e minha irmã saíram. São as primeiras a sair porque vão mais longe. Tomei café da manhã com meu pai em silêncio. Disse-lhe que podia ir, que passariam para ir comigo à escola, mas a verdade é que não tive energia para isso. Fui para o meu antigo quarto e deitei na cama da minha irmã, onde finalmente consegui dormir. Acordei 1 hora depois, me sentindo muito descansada, como se finalmente tivesse conseguido dormir de verdade. Em algum momento, enquanto estava deitada, aquele som voltou a ser ouvido ao longe, fraco, mas presente, vindo da cozinha, do piso da cozinha. O que diabos estava acontecendo? Quem estava lá embaixo? Me perguntei. Aproximei. Estava claro que vinha do quarto, como se o que estivesse no apartamento de baixo se movesse por todo o lugar, tentando chamar minha atenção, me levar de volta ao quarto. Fiquei na porta, e algo me empurrava para abri-la, para espiar,
mas uma voz, uma espécie de voz dentro da minha cabeça, praticamente gritou para eu sair dali, que eu estava em perigo. Ainda fraca, como se estivesse em meio a uma gripe forte, saí de casa e peguei um aplicativo para a casa do meu tio Francisco. Ele e seu namorado Lúcio são umas das pessoas em quem mais confio. E antes mesmo de explicar o motivo, pedi simplesmente que me deixassem ficar lá com eles por alguns dias. Aceitaram sem hesitar, e então mandei uma mensagem para o grupo da família. E depois dormi muito. Meu tio imaginou que eu estava passando por alguma dor de namoro, mas naquela noite, durante o jantar, finalmente pude explicar. Com um sorriso, ele tentou me acalmar, me fazer ver que poderia ser porque eu estava dormindo em outro lugar, sozinha, que era normal. Lúcio, que eu via enquanto preparava o jantar, tinha uma expressão muito séria. Ele se aproximou e, com a mão no ombro do meu tio, pediu que ele ficasse em silêncio. Disse para levar a sério o que eu estava dizendo. Não sabíamos se realmente poderia ser alguém batendo no apartamento de baixo, talvez fosse algo mais. Simplesmente não sabiam. Por experiências em sua vida, Lúcio estava muito aberto ao espiritual, então disse que ele me acompanharia de volta para casa quando eu decidisse retornar, que queria ouvir por si mesmo aquele som. E não sei como explicar isso, mas eu continuava ouvindo da casa deles. De verdade não sei como dizer. Ouviu-se assim distante, a 4 quilômetros de distância. Sabia que continuava vindo de lá. Por isso finalmente desisti 2 dias depois, e foi um sábado de manhã quando pedi a Lúcio que me levasse para casa. Quando chegamos estava vazia, todos haviam saído sem avisar. Quando ouvi novamente o som ao chegar, quando nós dois ouvimos, me senti aliviada por não estar louca, mas também por outro lado pensei que talvez fosse uma tolice e eu tinha me assustado por nada. Pensei que talvez todos tivessem razão, e eram apenas meus nervos com medo de estar sozinha. Os olhos de Lúcio, no entanto, não mostraram alívio, mas confusão. Chegamos ao meu quarto. Parecia que havia algo debaixo da cama, não no apartamento de baixo. Não soava como antes, soava literalmente debaixo da cama. Quando Lúcio se aproximou da cama, ajoelhou-se, levantou o colchão e olhou debaixo. Julie, por favor, ligue para o seu tio e diga que traga minha amiga para cá, por favor. Ele disse e não parava de olhar. Eu saí para a sala de jantar para ligar para meu tio, e poucos minutos depois, Lúcio saiu. Pálido, foi para a cozinha e perguntou se podia fazer café. Respondi que sim. Esperamos e tomamos café em silêncio até que ele recebeu uma ligação do meu tio. Ele disse que a amiga não estava disponível, e Lúcio me pediu para ir de novo com eles, mas eu disse que não, que tinha que ficar em casa, que não podia sair de lá por causa de um som estúpido. Ele não quis me dizer mais, mas disse que eu tinha toda a razão do mundo para ter medo, que não achava que seria o melhor eu ficar, mas que se realmente queria ficar, dormisse no meu quarto anterior. Prometi que assim o faria. Tive sorte de que meus pais e minha irmã chegaram logo. Pedi a Gisele com vergonha se eu poderia dormir com ela aquela noite, e ela disse que não poderíamos compartilhar uma cama de solteiro. Disse que não me sentia à vontade no meu novo quarto, que me dava medo, que não gostava de estar tão sozinha. Ela então aceitou. Disse que iria para lá naquela noite, que eu não me preocupasse. A única coisa que pude dizer foi que, por favor, não importa o que ouvisse, não olhasse debaixo da cama. Naquela noite fui dormir muito nervosa, mas estava tão cansada que adormeci profundamente, tanto que na manhã seguinte não conseguiam me acordar. Nada aconteceu a Gisele durante a noite. Ela não ouviu nada. Dormiu como se nada tivesse acontecido. Ela até disse que se eu continuasse com medo, iria para lá definitivamente, mas algo me fez dizer que não. Aquela voz na minha cabeça continuava me dizendo que algo não estava certo, que estávamos passando por algo ruim. Na terça-feira desta semana, faltei à escola para receber meu tio e Lúcio, que viriam com sua amiga.
Eu esperava uma senhora, mas junto com eles chegou uma garota apenas alguns anos mais velha do que eu, cheia de tatuagens, com o cabelo vermelho brilhante. A tranquilidade que seu olhar me transmitiu sempre vou lembrar. Meu tio me levou a um shopping ali perto, e ela e Lúcio ficaram em casa. Perguntei o nome da garota, mas disseram que era melhor não saber. Depois de um tempo voltamos. Eles já nos esperavam do lado de fora, e então dirigimos para longe de casa, onde finalmente a garota indicou que era o suficiente. Já tínhamos saído da cidade. Havia árvores e milho em ambos os lados da estrada. Descemos do carro para que me explicassem um pouco do que tinham encontrado. Em um saco plástico preto, tinham o que estava debaixo da cama, no chão, colocado dentro do piso de madeira que tiveram que tirar e depois consertar. Deixaram um morto para vocês, disse a garota. Acho que é para afastar uma mulher de um homem casado. O que mandaram foi algo muito forte, para matar, talvez até pior. Discutimos um pouco sobre quem poderia ter sido o alvo. Achávamos muito difícil que fosse minha irmã. Apesar de ser uma moça cobiçada, não tinha relação com quase ninguém e ainda era virgem. Também era complicado pensar nos inquilinos anteriores. Seria possível que aquilo tivesse estado lá em pausa por 20 e tantos anos, até que alguém sensível chegasse àquele quarto? Não importa se você não acredita em bruxaria. A bruxaria irá acreditar em você, disse a garota. Suas irmãs não sentem nada, não podem ver. Por isso estiveram em paz, mas você pôde ouvir desde o primeiro dia. Trouxemos ela e vamos afastá-la de sua casa. Não se preocupe, mas não faria mal a você continuar rezando. Reze muito todas as noites, da forma de Deus em que você acredita. Não duvide, Ele está sempre lá para cuidar de nós, enquanto você se deixar cobrir pelo seu manto. A garota ficou lá no meio da estrada e caminhou em direção às árvores. Lúcio disse que a deixássemos terminar, que ela estaria bem, e voltamos os três para casa. Desde então não ouvi mais aquele som, durmo aqui todas as noites. Estou escrevendo esta história do mesmo quarto, mas é claro, não guardo nada debaixo da minha cama, nunca olho para aquele ponto. Olá, Diário dos Pesadelos. Gosto muito do conteúdo e ouvindo o relato do amador na floresta tempos atrás, imediatamente me lembrei de uma experiência que vivi com uma ex-namorada, há mais ou menos 3 anos, em Manaus. Ela e eu éramos um casal que sempre planejava atividades e saídas. Não conseguíamos ficar quietos, desde coisas simples até atividades extremamente planejadas e específicas. Às vezes o plano surgia na hora, antes de fazermos. E foi assim que em um sábado, quando nos encontramos para ficar em casa sem nada definido, eu disse por que não ir para a floresta com alguns salgadinhos e um refrigerante. Queríamos fazer um piquenique improvisado ali perto. Havia uma parte da floresta que gostávamos, que eu conheci graças a um amigo que passava muito tempo lá. Tinha algumas casas por perto, suficientemente longe para que ninguém nos visse, mas suficientemente perto para que não nos sentíssemos afastados da civilização e não fôssemos vítimas de delitos. Minha namorada aceitou ir e às 3 da tarde estávamos indo para lá. Eu nunca tinha ouvido nada estranho sobre a área. Estava muito tranquilo e não me assustei quando, enquanto estávamos comendo em um lençol, um senhor apareceu do nada para nos cumprimentar. Boa tarde, jovens. Não estão fazendo nada de errado, certo? Ele perguntou. De jeito nenhum, senhor. Estamos apenas comendo e conversando, respondi. O senhor nos disse que não era raro haver jovens ali se reunindo para consumir álcool e coisas piores, que naquela parte da floresta ninguém ia porque não havia caminho e não era passagem para lugar nenhum. Depois disso, ele foi embora sem nos dizer mais nada. E embora tenha sido um evento um pouco estranho, nem minha namorada nem eu nos sentimos incomodados.
Deitamos para olhar o céu e as copas das árvores, mas, então, naquele momento preciso, senti algo. Era uma sensação estranha que já tinha sentido antes, que podia lembrar bem, que sempre vinha antes de alguma experiência paranormal. Eu queria estar errado, ignorá-la, pensar que era apenas por causa do Senhor. No entanto, sentei-me para ver, não ao redor, mas para ver um lugar específico que parecia chamar meu olhar. Atrás de nós, atrás de uma árvore de não mais de 20 centímetros de espessura, havia alguém espiando. Vi um rosto, ainda me lembro com clareza. Sua pele era rosada, aquele tom de pele quando o sol te queima demais, quando te irrita. Isso nos observava, e eu não tinha ideia de há quanto tempo estava ali escondido, nos olhando. Como disse, a espessura da árvore não era suficiente para esconder uma pessoa, nem mesmo uma criança pequena. Então aquele rosto saindo dela me causou arrepios. Minha namorada percebeu minha expressão, levantou-se e seguiu meu olhar para ver o que me deixava assim. Lembro que com um pulo ela se ajeitou rapidamente atrás de mim e com um sussurro me perguntou o que era aquilo. Não soube o que responder, não tinha ideia, só disse a ela para pegar seu telefone e se preparar para sair correndo dali. Quando falei, aquela coisa se escondeu, foi para trás do tronco. Talvez pelo golpe de adrenalina me levantei. Disse à minha namorada que iria verificar, que prestasse atenção caso saísse correndo para outra parte. Dentro de mim ainda havia esperança de que fosse uma criança curiosa, alguém que estava nos espiando e nada mais. Não estava longe daquela árvore, apenas a alguns metros. Então cheguei lá imediatamente apenas para descobrir que não havia nada atrás, absolutamente nada. Olhei para minha ex e ela me disse que nada tinha se movido, que nada tinha saído correndo dali. Voltei para ela para pegar nossas coisas e saímos correndo. O caminho para lá não era fácil, nem sequer havia uma trilha ou um caminho feito, e apesar de estarmos correndo e não pararmos, eu tentava aparentar ainda certa tranquilidade para que ela não entrasse em pânico. Finalmente chegamos às casas que estavam perto e paramos para recuperar o fôlego. Já podíamos nos olhar sem notar o medo profundo nos olhos um do outro. Já não precisávamos fingir. Nossa confusão era clara ao não entender o que acabávamos de ver. Sempre tive curiosidade de ver uma criatura da floresta. Embora não saiba se existem ou não, tenho respeito por eles. No lugar contam muitas coisas sobre lendas. Mais do que tudo falam de bolas de fogo, de velas jogadas que se encontram em certos pontos daquela floresta. Mas nada parecido com o que vimos. Nada como aquele ser que espiava por trás da árvore, nos olhando em silêncio. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Desejo compartilhar isso nessa página anonimamente. Vou contar algo muito perturbador que aconteceu comigo e com meu pai em uma estrada no noroeste do México, quando viajávamos à noite. Precisávamos buscar meu irmão mais novo e seus amigos, que estavam voltando de uma viagem e chegariam ao aeroporto daquela cidade pela manhã. Às 7 horas, para ser exato. A cidade onde vivemos é muito pequena e não tem aeroporto. Não sei se foi um erro, mas decidimos viajar à noite para chegar de manhã e estar a tempo para a chegada deles. Saímos de casa muito tarde, acho que eram cerca de 2 da manhã, mas eu havia dormido quase o dia todo, então me sentia descansado e pronto para dirigir. Com a bênção da minha mãe, pegamos a estrada, que estava muito deserta. Havia muito pouco tráfego. Na verdade, quase não cruzamos com nenhum carro, apenas alguns caminhões e ônibus, mas muito poucos. Estávamos a menos da metade do caminho. Ambos estávamos em silêncio, ouvindo um programa de crimes muito interessante, mas essa calma foi interrompida pelo meu pai, quando de repente ele gritou desesperadamente para eu frear. No começo não reagi, não entendi por que ele estava dizendo isso,
mas pisei no freio, tentando não fazer isso de forma brusca para não nos machucar. Antes de perguntar o que estava acontecendo, olhei para frente, e ali, estendendo-se por vários metros ao longo da estrada, havia partes de corpos de animais espalhadas por todos os lados. Eram muitas patas e algumas cabeças que pareciam de vacas. Todo o asfalto estava coberto de vísceras e coisas muito desagradáveis que prefiro omitir. A cena era realmente grotesca. Eu nunca havia visto algo assim antes e honestamente fiquei muito enojado. Meu pai também observava, surpreso. A primeira coisa que pensei foi que haviam sido atropeladas, mas então meu pai perguntou: "Quem fez isso com elas?" Respondi que talvez tivessem sido atropeladas, mas ele, sendo médico, me respondeu: "Não, as extremidades estão arrancadas, assim como as cabeças. Isso não foi resultado de um acidente de trânsito." Fiquei pensando e observando, enquanto os pelos dos meus braços se arrepiavam pela macabra situação. Então disse que talvez fosse um animal, mas que animal poderia ter feito isso? Teria que ser maior do que elas, e naquela área não há muitos animais grandes, apenas pequenos roedores e insetos. Não havia explicação para o que aconteceu. Eu tentava encontrar um caminho para contornar os restos dos pobres animais, pois estavam espalhados por toda a estrada, e de repente virei minha cabeça para a direita e senti todo o meu corpo ficar tenso e arrepiado. Entre a vegetação alta, havia uma criatura de aparência muito estranha e mórbida, um corpo esquelético com longas pernas e braços. Não sei dizer se tinha corpo de humano ou animal, ou ambos, mas estava de quatro, com olhos que brilhavam intensamente, nos observando, a mim e ao meu pai. Meu pai viu minha reação e apenas gritou para sairmos dali imediatamente. Saí do transe e pisei no acelerador, sem me importar com mais nada. Passei por cima dos restos dos animais e acelerei sem olhar para trás. "O que diabos era aquilo?" perguntei ao meu pai, completamente desconcertado. "Você também viu?" perguntei, querendo ter certeza de que não tinha imaginado, que realmente havia uma criatura muito estranha nos observando. Meu pai confirmou que sim. Ele também viu e tinha certeza de que aquela coisa foi a responsável por toda aquela cena macabra. Disse que poderíamos ter acabado igual se não tivéssemos saído de lá. Ele estava preocupado com outros motoristas que passavam por aquela estrada, temendo que alguém parasse para mover os restos dos animais ou algo assim, mas ao mesmo tempo disse que não podíamos voltar e nos colocar em perigo. Finalmente amanheceu e chegamos ao aeroporto para buscar meu irmão e seus 2 amigos. Não contamos nada para não parecermos loucos, além de que estavam muito animados contando todas as suas experiências de viagem. Como já era dia, meu pai e eu não nos sentimos em perigo para voltar. Quando estávamos chegando ao mesmo lugar onde tudo aconteceu na noite anterior, vimos 2 viaturas estacionadas. Já haviam recolhido todos os restos dos animais, restando apenas sangue, mas não entendíamos o que os policiais faziam ali. Até que, ao avançar um pouco mais, vimos um carro estacionado no mato e meu pai pediu para eu parar. Ele desceu e foi falar com um dos policiais. Nós apenas observávamos a conversa sem entender o que estava acontecendo. Meu irmão e seus amigos não entendiam nada. De repente vi meu pai caminhar de volta ao nosso carro, mas ele vinha com uma expressão de preocupação. Quando chegou, perguntei o que havia acontecido, e ele disse que estavam ali porque o dono do carro estacionado estava desaparecido. Todos os seus pertences, incluindo celular e carteira, estavam no carro, mas o jovem não. Meu pai me olhou com olhos cheios de informação, sem dizer uma palavra. Me contou tudo com o olhar. Como poderíamos ficar ali avisando todos os carros sobre o que estava acontecendo? Era praticamente impossível. Embora pudéssemos ter chamado as autoridades para cuidar da situação, não fizemos isso. O pobre jovem nunca foi encontrado. Digo isso porque a notícia saiu nos jornais
e sua família organizou uma busca, mas ele nunca foi encontrado. Meu pai e eu nunca contamos o que vimos, pois seríamos taxados de mentirosos ou loucos e não queríamos aumentar a dor da família. Não sei se fizemos bem em ficar calados. Espero não ser julgado por isso que acabei de contar, mas senti a obrigação de compartilhar, pelo menos para prevenir outras pessoas de que nunca devem descer do carro no meio da estrada, não importa o que vejam. Obrigado por me ouvirem. Hoje venho compartilhar com vocês uma experiência paranormal que aconteceu comigo e com minha esposa. Gostaria de deixar claro que conto essa história com muito respeito ao envolvido e logo entenderão de quem estou falando. Minha esposa é fã de histórias de terror e sugeriu que compartilhássemos nossa experiência. Tudo aconteceu há 15 anos, quando estávamos viajando de carro para Angra dos Reis durante as festas de fim de ano. Íamos passar o Natal e o Ano Novo com a família da minha esposa, que mora lá. A viagem começou muito bem. Estávamos apreciando as paisagens e nossa companhia, além de alguns lanches que compramos pelo caminho. Conversávamos e cantávamos, até que anoiteceu e minha esposa adormeceu. Já passava da meia-noite. Ela dormia enquanto eu ouvia música e tomava um café para me manter acordado. A estrada estava tranquila, com poucos carros. De repente vi algo ao longe. Parecia alguém parado à beira da estrada, mas ainda estava muito distante para distinguir se era um homem ou uma mulher. Fui diminuindo a velocidade e, ao me aproximar, percebi que era apenas uma criança. Sim, um menino de no máximo 7 anos. Ele era pequeno e estava vestido de azul, acenando com a mãozinha, como se pedisse para eu parar. Acordei minha esposa imediatamente e contei o que estava acontecendo. Ela, ao ver que se tratava de uma criança sozinha, me disse para parar o carro. De fato, era um menino pequeno, e não conseguíamos entender o que ele fazia ali sozinho, sem se proteger do frio daquela noite. Minha esposa abaixou o vidro e perguntou carinhosamente se ele estava sozinho, onde estavam seus pais ou por que ele estava ali. Mas o menino não disse nada. Ele apenas nos olhava com um olhar triste, como se pedisse para entrar no carro. Minha esposa insistia com as perguntas e me olhava como que perguntando o que devíamos fazer, pois a criança estava ali sozinha e não dizia sequer uma palavra. Não parecia estar com mais ninguém, pois não havia nada além de escuridão naquela área deserta. De repente ouvimos ao longe a voz de um homem gritando: "Deixem ele, não falem com ele." Minha esposa e eu olhamos para trás e vimos um trator se aproximando lentamente. Percebemos que quem gritava era o senhor que o conduzia, e quando me virei novamente, notei que o menino não estava mais lá. Avisei minha esposa, que assustada saiu do carro para procurá-lo, chamando por ele repetidamente, mas o menino não apareceu mais. O senhor finalmente chegou e parou ao nosso lado. Minha esposa apenas o observava, até que ele desceu do trator e veio em nossa direção dizendo: "Esse menino não existe. Em algum momento ele existiu, mas ele já não está mais vivo. Não devem falar com ele." Minha esposa riu, achando que o senhor estava delirando, mas ele insistiu seriamente e gesticulou para que eu descesse do carro e o acompanhasse. Pedi à minha esposa que voltasse ao carro e que saíssemos dali, mas ela, preocupada com a criança, não queria ir embora sem saber o que havia acontecido. Então decidi descer e acompanhá-la, pois não a deixaria sozinha com aquele homem. Ele nos levou por um pequeno caminho entre as árvores, até que chegamos a uma lápide com o nome de uma criança, data de nascimento e a causa de sua morte, e em cima havia um anjo de cerâmica. Aqui ele perdeu a vida em um acidente, e seus familiares fizeram esta lápide para ele, disse o senhor. Minha esposa e eu ficamos surpresos, mas céticos, pois não acreditávamos em nada de outro mundo.
para ser sincero, até hoje é difícil de acreditar. Permanecemos em silêncio enquanto minha esposa lia a lápide. De repente vimos algo que nos deixou completamente arrepiados. Aquele anjo de cerâmica estava chorando. Do nada, um líquido negro começou a sair dos olhos dele. Minha esposa recuou e ambos ficamos paralisados. O Senhor então nos disse: "Vamos embora, é hora de ir, ou o menino vai segui-los até suas casas e vocês não conseguirão se livrar dele." Sem dizer uma palavra, minha esposa e eu começamos a caminhar de volta para o carro. Ela estava muito impressionada e perguntou ao Senhor quando havia ocorrido o acidente. Ele respondeu que já fazia quase 20 anos, mas que o menino continuava a se manifestar naquele local para muitos motoristas que passavam por ali. Talvez ele só queira ser levado daquele lugar ou tenha medo de ficar sozinho naquele local escuro. Muitas pessoas já sofreram acidentes por causa desse menino, pois ele aparece no meio da estrada e, ao tentar desviar, acabam capotando. Quando perguntavam o que havia acontecido, diziam ter visto uma criança parada na estrada, mas nunca conseguiam encontrá-la, explicou o Senhor. Ficamos sem respostas ao ouvir tudo isso. O Senhor se despediu e foi embora em seu trator, recomendando que também saíssemos dali. Partimos muito confusos. Durante o restante da viagem, ficamos falando sobre o ocorrido, tentando entender o que havíamos vivido, pois ninguém está preparado para isso. Desde aquele dia, por recomendação da minha sogra, minha esposa sempre acende uma vela na igreja onde vamos, pedindo pela alma do menino e para que ele possa descansar em paz. Uma vez, há 3 anos, tive uma experiência assustadora no cinema. Meu namorado na época e eu costumávamos ir ao cinema com frequência como um programa de casal. Numa noite específica, fizemos a viagem de 1 hora até a casa dele para jantar e ver um filme no cinema mais tarde. Era uma quinta-feira à noite e, devido ao trabalho que ambos tivemos no dia, o jantar acabou sendo tarde e o filme que escolhemos começava às 22h45. Compramos nossa pipoca e chegamos às nossas cadeiras logo quando os trailers estavam terminando. Não sei se era porque o filme era tarde da noite ou porque era um filme romântico menos popular, mas quando chegamos o cinema estava completamente vazio e tínhamos ele só para nós. O filme começou e estava pela metade, quando percebemos um homem de meia idade surgir do corredor para dentro do cinema. Eu observei enquanto ele ficou parado perto das escadas por alguns momentos, olhando ao redor antes de se dirigir e sentar em uma das fileiras mais à frente. Imediatamente senti um mau pressentimento com esse homem, já que ele continuava mexendo no celular e olhando para trás em nossa direção de vez em quando. Ele parecia não ter intenção ou interesse em assistir ao filme. O homem estava sentado ali há apenas cerca de 20 minutos, quando se levantou e começou a subir as escadas em direção à nossa fileira. Meu namorado e eu ficamos instantaneamente em alerta, observando para ver o que ele estava fazendo. Ele subiu os degraus lentamente, parou no final da nossa fileira e depois continuou subindo, sentando em um assento 2 fileiras atrás de nós, um pouco ao lado. Eu fiz um contato visual discreto com meu namorado, ambos concordando que aquele cara estava nos deixando desconfortáveis. Pelos próximos 30 minutos não conseguimos aproveitar o filme direito. Assistimos meio que de forma desanimada, enquanto também olhávamos de soslaio para o homem atrás de nós. Ele fingia estar assistindo ao filme, como se não estivesse nos encarando. Nesse ponto eu precisava ir ao banheiro com muita urgência. Eu não queria deixar meu namorado sozinho com aquele cara no cinema, mas ele insistiu para que eu fosse e que ficaria de olho. Desci e saí do cinema em direção ao banheiro mais próximo. Quando cheguei ao banheiro, virei a esquina para entrar e olhei para trás pelo corredor enquanto fazia isso.
Fiquei em choque ao ver o homem do cinema vindo rapidamente em minha direção pelo corredor. Muito assustada, decidi rapidamente não entrar no banheiro e saí rapidamente de volta para o corredor. Me afastei do homem, que diminuiu a velocidade. Vi também meu namorado correndo pelo corredor atrás de outro cara idêntico ao que estava me seguindo. Estavam com as mesmas roupas e certamente eram irmãos gêmeos. Ele tinha ouvido o homem falar algo no telefone dentro da sala e decidiu sair para garantir que eu estava segura. O cara havia se aproximado de mim, mas ouviu o som dos passos do meu namorado batendo no chão enquanto ele corria e começou a correr também. Ele não estava mais vindo na minha direção. Estava indo em direção à saída junto com seu irmão. Meu namorado me disse que tinha a intenção de derrubá-lo se ele se aproximasse o suficiente, mas o homem escapou pela porta de saída antes que meu namorado o alcançasse, assim como o outro que estava atrás. Optamos por não persegui-lo, mas informamos um dos funcionários sobre o que tinha acabado de acontecer. Meu namorado e eu acabamos não voltando àquele cinema por um tempo e acabamos terminando o relacionamento de qualquer forma. Então nunca mais precisei me preocupar em voltar àquele lugar. Foi de longe o momento mais assustador da minha vida, e não tenho ideia se aquele cinema teve mais problemas depois disso. Eu estava fazendo uma trilha no Parque Nacional das Cascatas. Era uma trilha de ida e volta que normalmente leva 3 dias para ir e 3 dias para voltar. Eu não sabia muito sobre ela ou o quão popular era, mas trilhas longas como essa geralmente não importa muito, pois provavelmente não encontraria muitas pessoas pelo caminho. No meu 3º dia, passei por um dos acampamentos e vi um homem sentado perto de sua barraca. Fiz uma pausa e conversamos um pouco. Ele mencionou que ficaria lá naquela noite e seguiria para o pico da trilha no dia seguinte. Eu disse a ele que era para onde eu estava indo naquele dia e que provavelmente nos veríamos quando ele chegasse lá. Saí logo depois e cheguei ao que seria meu acampamento pelos próximos 2 dias. A vista era algo que eu nunca tinha experimentado antes e proporcionou um grande dia de descanso no ponto mais alto. Durante todo o dia, ninguém passou por lá, e quando chegou a noite, eu ainda era o único acampando ali. Pensei no homem que conheci no acampamento um dia atrás, que disse que chegaria ao pico da trilha naquele dia. Ele nunca apareceu. Pensei que talvez tivesse decidido voltar por algum motivo ou simplesmente acampar por mais um dia no local onde já estava. De manhã, arrumei minhas coisas e comecei a voltar pelo caminho que vim. No entanto, comecei tarde e esperava pelo menos chegar ao mesmo acampamento onde o homem estava. Eu estava dolorido por algum motivo, o que não ajudava, e antes que eu percebesse, quase não havia mais luz do dia. Coloquei minha lanterna de cabeça e continuei na trilha, caminhando por mais 1 hora após o pôr do sol antes de chegar ao acampamento. A barraca do homem ainda estava lá, montada como se ele nunca tivesse saído. Sabendo de seus planos de continuar caminhando e sabendo que ficar em um acampamento por vários dias em uma trilha de mochilão é incomum, gritei perguntando se ele estava bem. Não houve resposta. Caminhei um pouco mais perto e disse que só queria ver se ele estava bem, mas a aba de sua barraca estava parcialmente aberta e ninguém estava dentro. Senti um nó na garganta, como se meu corpo soubesse que algo não estava certo. Fiquei parado e olhei ao redor sem ver nenhum sinal dele em lugar algum, até que vi um brilho à distância. Havia uma luz fraca parada ao longe na floresta. Comecei a andar até ela, indo cerca de 40 metros da barraca antes de encontrar a fonte. Era uma lanterna de cabeça no chão, como se tivesse sido deixada para trás acidentalmente, e a luz estava tão fraca que deveria estar quase sem bateria. Foi então que percebi que alguém estava me observando. Estava parado não muito longe, a apenas 10 metros de distância,
claramente tentando não ser visto. Eu sabia no fundo que aquela pessoa não era o homem que conheci antes, mas senti que precisava dizer ou fazer algo. Oi? Você precisa de ajuda? Ele ficou parado e em silêncio. Desculpe, eu vou embora, disse tremendo, e então voltei apressadamente para a barraca. Felizmente eu não tinha desempacotado nada ainda, então coloquei minha mochila e comecei a sair do acampamento. Enquanto eu fazia isso, a lanterna na floresta se apagou. Eu me afastei e caminhei o máximo que pude, indo mais 4 quilômetros até o próximo acampamento. Relatei o ocorrido assim que pude, e infelizmente era exatamente o que eu temia. O homem que eu conheci estava desaparecido. Não havia quase nenhuma pista para eles seguirem, e no interior do parque é quase impossível procurar alguém. Quem era aquela pessoa que vi lá fora é provavelmente a maior incógnita e poderia nos dar respostas sobre o que aconteceu, embora pareça que a maioria de nós esteja ciente do cenário mais provável que ocorreu. Desde criança, eu sempre amei parque de diversões e circo. As luzes, os jogos, a alegria de tudo isso. Sei que muitas pessoas acham que são estranhos e infantis, mas eu não. Crescendo em uma cidade pequena em Indiana, não havia muitas coisas para fazer. Então, sempre que passavam pela cidade, pode acreditar que eu passava o máximo de tempo possível lá. Já se passaram mais de 20 anos, e eu ainda gosto da atmosfera desses lugares, apesar do que estou prestes a contar. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos quando isso aconteceu, e eu era um garoto meio nerd na época, que sofria muito com bullying. Nos dias que antecederam esse acontecido, me encontrei na biblioteca, lendo sobre qualquer coisa que achasse interessante. Por alguma razão, acabei na seção de história. Lembro-me de que os livros estavam literalmente cobertos por camadas de poeira. Dá para imaginar há quanto tempo eles não eram tocados. Eu estava folheando um livro sobre a história da nossa cidade quando um pequeno pedaço de papel caiu de entre as páginas. Confuso, abaixei-me para pegá-lo. Para minha agradável surpresa, era um ingresso para o circo, datado de mais de 15 anos atrás. As chances de algo assim acontecer tinham que ser extremamente baixas. Fiquei eufórico. Esse ingresso seria uma ótima adição à minha coleção de coisas variadas em casa. O que era ainda mais legal era o fato de que a data no ingresso era exatamente 2 dias antes de certamente o circo chegar à cidade. Como previ, chegaram à cidade na manhã seguinte. Então pensei, por que não usar o ingresso antigo? Só para rir e ver o que o atendente diria. Eu queria que ele fosse perfurado de qualquer maneira. Na noite seguinte, fui com o ingresso guardado com segurança no bolso. Quando me aproximei da entrada, o lugar parecia tão animado como sempre, o ar cheio do cheiro de algodão doce e pipoca. Entreguei o ingresso no portão ao cara do estande. Seu rosto mudou no momento em que o viu. Ele ficou pálido. Seus olhos se arregalaram antes de mascarar sua reação com um sorriso forçado. Foi honestamente um pouco assustador. Aproveite sua noite, ele gaguejou, me devolvendo o ingresso sem perfurá-lo. Fiquei tão desconcertado pela reação dele que esqueci de pedir para ele perfurar. Dei de ombros, achando que talvez ele fosse novo e estivesse confuso com o design antigo do ingresso. Andei por aí. Joguei alguns jogos e aproveitei. A noite estava perfeita, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Sentia olhos sobre mim, me observando. Talvez fosse apenas paranoia. Tentei ignorar isso no início, mas continuei notando os funcionários me olhando de maneira estranha. Depois de um tempo, fiquei cansado e decidi perguntar a um dos operadores de jogos mais velhos sobre isso. Encontrei um senhor simpático operando o jogo de arremesso de anéis. Mostrei-lhe o ingresso e, ao contrário do atendente do portão, ele nem tentou esconder seu choque.
Ele olhou ao redor antes de se inclinar mais perto. Menino, onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Depois de lhe contar onde o encontrei, comecei a me sentir com medo de toda a situação. Talvez eu devesse ter deixado o ingresso em casa. Você encontrou algo que não deveria ter encontrado, o velho disse. Esse ingresso faz parte de uma história sobre a qual as pessoas aqui não falam muito. Há cerca de 15 anos, algo terrível aconteceu, bem aqui nesta cidade. Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando se deveria continuar. Era um jovem trabalhador chamado Ryan, um bom garoto, todos gostavam dele. Ele era responsável por um dos brinquedos, não lembro qual. Uma noite ele simplesmente desapareceu, sumiu. A polícia encontrou sua carteira, mas não havia nada nela, exceto um ingresso que parecia muito com este, disse, gesticulando para minhas mãos. Eles procuraram em todos os lugares, até drenaram o lago local, mas nenhum sinal dele. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer sempre que paramos aqui. Acidentes, coisas desaparecendo, avistamentos estranhos. As pessoas diziam que era Ryan tentando voltar, ou algo pior que o levou. Senti um frio percorrer minha espinha, mas uma parte de mim estava cético. E você acredita nisso? Perguntei. Já vi o suficiente para manter a mente aberta. É melhor você se livrar dele, deixá-lo aqui. Então ele fez um gesto para que eu lhe entregasse. Olhei para ele, lendo, como se houvesse algum tipo de segredo. Como um ingresso poderia ser a causa de tudo isso? Perguntei, ainda não acreditando. O olhar nos olhos dele ficou mais sombrio. Seu tom mudou, quase como se estivesse com raiva. Ele me disse para dar a ele, quase rosnando. Considerei isso, mas concluí que era uma história estúpida e não valia a pena desistir de uma coisa antiga tão legal. Disse que não, e ele literalmente saltou com uma rapidez que me assustou. Ele tentou pegar o ingresso. Reagi instintivamente, apertando o ingresso com mais força. A expressão do velho se transformou em algo desesperado, quase predatório. Você não entende, ele disse. Recuei em direção à saída da tenda, com o coração batendo forte. Acho melhor eu ir, gaguejei, virando-me para me perder na multidão. Atrás de mim podia ouvir seus gritos. Eu não me importava com o que ele estava dizendo. Deixei que a multidão ao meu redor abafasse sua voz. Minha mente estava a mil, não sobre o ingresso, mas sobre a bizarra situação. A alegria do lugar havia sido estragada, saí mais cedo do que o planejado. Nos dias seguintes, minha sorte parecia ter mudado. Perdi o ônibus escolar, raspei o joelho feio em um acidente de bicicleta, e o pior de tudo, meu melhor amigo me acusou de roubar sua carteira, algo que eu nunca faria. As coisas pioraram ainda mais. Lembro-me de voltar para casa uma noite e encontrar minha mãe chorando depois de perder o emprego. Meu irmão quebrou a perna andando de skate na semana seguinte, e nosso querido animal de estimação, Bean, morreu alguns dias depois. Era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre mim desde aquela noite. Eu não conseguia deixar de lembrar do aviso do velho sobre o ingresso. Parecia ridículo, mas então, novamente, também era ridícula a sequência de má sorte que me seguiu. Meu pai riu quando contei a ele sobre minha teoria. Ele disse que não tinha a ver com isso e que eu não deveria ser tão supersticioso. Numa tarde chuvosa, depois da escola, após um dia particularmente difícil em que esqueci meu almoço e tive que ficar com fome, peguei o ingresso. Fiquei olhando para ele, esse pequeno pedaço de papel que só trouxe problemas. Sentindo uma mistura de raiva e medo, decidi que já tinha tido o suficiente. Peguei meu casaco e botas e fui até o riacho que passava atrás de nossa casa. Meu coração parecia que ia sair do peito enquanto a chuva encharcava meu cabelo. Parado à beira do riacho, olhei uma última vez para o ingresso antes de rasgá-lo em pedaços minúsculos e observá-los serem levados pela correnteza. É só um pedaço de papel, pensei.
As coisas começaram a melhorar depois disso. Meu amigo encontrou sua carteira e me pediu desculpas, e voltamos a ser amigos. Não perdi o ônibus uma única vez naquele ano escolar, e minha mãe conseguiu um emprego melhor nos dias seguintes. Se foi tudo uma coincidência, ou se o ingresso realmente era amaldiçoado, eu não sei dizer, mas uma coisa era certa. Aprendi a ser mais cuidadoso com o que pegava e levava para casa. Eu não acredito no sobrenatural, mesmo depois de tudo isso que aconteceu comigo. Meus pais gostam de dizer que eu imaginei tudo porque era muito jovem. Ainda é difícil explicar completamente, mas há muito tempo aceitei isso como uma daquelas coincidências estranhas que você simplesmente não consegue explicar. Me dá um pouco de pena compartilhar esta história e, também se for completamente honesto, um pouco de medo. Aqui no edifício há 2 níveis de estacionamento, um no primeiro andar e outro no nível subterrâneo. Ambos são bastante tranquilos. Como há poucos apartamentos, há pouca gente entrando e saindo. Muito pouco movimento por dia, principalmente à noite. Mas veja, há apenas 2 semanas, uma senhora chegou de madrugada, por volta da 1 da manhã, ao estacionamento do subsolo. O lugar dela é um dos do fundo, o penúltimo. Atrás dela só há mais uma caminhonete. Quando ela estacionou o carro, em vez de subir pelo elevador, veio até o lobby para me falar algo. Ela me perguntou se havia alguém fazendo limpeza àquela hora. Eu sorri e disse que não. Ninguém do pessoal de limpeza trabalha de madrugada, só estava eu. Ela agradeceu e foi embora. Ouvi que chegou ao elevador, mas não subiu. Depois de alguns segundos parou e voltou. Ela me perguntou se havia alguém no estacionamento, alguém que tivesse acabado de chegar ou estivesse fazendo algo no carro. Eu disse que não tinha visto nada, mas que se ela quisesse, eu iria verificar. Ela disse que sim. Me pediu por favor que o fizesse. Ela disse que atrás da última caminhonete ela viu uma mulher parada, espiando pela janela. Ao ouvir isso, a adrenalina tomou conta de mim naquele momento. Eu disse que ela poderia subir e descansar, que eu daria uma volta e verificaria, mas ela esperou, e até caminhou alguns metros atrás de mim. Desci para o estacionamento, estava frio e escuro como nunca tinha sentido antes. Enquanto eu caminhava, as luzes acendiam com meu movimento. Já a senhora me esperou perto do elevador. Cheguei até o carro dela, verifiquei tudo e estava intacto. Caminhei para contornar a última caminhonete atrás da qual ela disse ter visto aquela mulher. Não vi nada, mas o que senti foi muito estranho. Senti muito frio nos braços, nas costas, mas não vi nada. Foi apenas uma sensação muito estranha. E embora ela não tenha me dito nada, por um momento senti que a senhora experimentou a mesma coisa. E assim ficou. Tentei não pensar muito nisso, mas passei a dar muitas voltas naquele nível do estacionamento. Passaram-se dias e senti que tudo voltou à tranquilidade, nenhum sobressalto, nada de estranho, nenhum sentimento de que havia algo fora do normal. Até que alguns dias atrás, um dos vizinhos saiu muito cedo, por volta das 3:30 da manhã. É um senhor muito exigente e que sempre reclama de tudo. O velho saiu com seu carro do estacionamento, chegou à rua, mas parou em frente ao edifício. De lá ele fez sinais para que eu se aproximasse. Saí apesar do frio que fazia naquele dia, um pouco irritado, para ser honesto, porque se ele queria me dizer algo, poderia ter feito antes de ir ao carro, mas o que ele me disse me fez entender. Chame a polícia. Acho que alguém entrou. Há uma mulher de rua no estacionamento. Eu disse que ia verificar, então entrei e voltei a verificar aquele lugar novamente. E aquela sensação estranha estava lá de novo, mas agora em todo o estacionamento. O silêncio me chamou a atenção. Era como se o som da rua não chegasse até lá. Como vocês devem imaginar, não havia ninguém.
Saí para avisar o inquilino que já tinha chamado a polícia. Eu disse que estava tudo bem e, um pouco confuso, ele se desculpou, mas disse que não acreditava que fosse sua imaginação. Perguntei o que ele tinha visto e ele disse apenas que era uma mulher observando atrás de um carro, que pôde vê-la pela janela e que o rosto dela parecia muito sujo. Ele teve que ir porque estava com pressa, e alguns minutos depois a Guarda Civil chegou. Eu disse que não havia nada acontecendo. Disseram que estariam atentos de qualquer forma, mas a verdade é que não havia nada para dizer a eles. Depois disso, ainda estive tranquilo até algo que aconteceu ontem, quando uma das senhoras da limpeza estava no estacionamento muito cedo. Não eram nem 7 horas, mas já era dia. Isso quero deixar claro. Desta vez era dia. De repente a senhora me gritou. Me pediu que fosse rápido. Quando cheguei, vi o que ela estava vendo e desta vez não houve dúvida. Embora tenha sido por um segundo, atrás das janelas de um carro, havia uma senhora. Parecia estar usando muitas roupas e assim que a vi, ela se abaixou. Corri para o lado do carro, mas não havia nada. Procuramos e procuramos, e até as outras 2 pessoas da limpeza desceram. Digo com certeza, não há um único lugar naquele estacionamento onde alguém possa se esconder. Me parece algo muito estranho, mas não sei como explicar. Era um fantasma? Espírito? Sinto que a vimos muito bem definida, não sei. Não imaginava que seria assim, como ver uma pessoa real. Por outro lado, também é difícil de explicar a sensação que sentia quando me aproximava daquele lugar. E por que pararam de vê-la? Qual é o sentido dessas coisas aparecerem e depois sumirem?